porque ainda tem essa ideia de que quem mora em cima da terra, né, é o dono, é o proprietário. Na verdade, juridicamente, ou fazendo-se uma análise jurídica, muitos deles estão enganados na função de que eles são posseiros, né? São posseiros. O que é o posseiro? O posseiro é aquele que tem apenas a posse da terra, ele não tem a propriedade, né? Então, a posse, como prescreve o artigo 1196 da Lei 10.406 de 2002, a posse é o domínio pela metade. Por que eu digo o domínio pela metade? Na verdade, a posse é a condição que a pessoa tem de usar e gozar de determinado bem, né? Seja um bem imóvel, conforme preconiza o artigo 79 da Lei 10.406 de 2002, ou seja, um bem imóvel lá do artigo 92 da Lei 10.406 de 2002, aquele que pode usar e pode gozar, ele tem aí a posse, ele não tem a propriedade. E a propriedade, na verdade, né, doutor Rodrigo? Doutor Rodrigo é um grande fazendeiro, não é verdade? E sabe muito bem o que é ter uma terra, porque aqui no Acre nós temos existe aí a vigência da Lei 6.766, a Lei 6766, não sei se os senhores conhecem essa lei, é a chamada Lei dos Loteamentos, né? A Lei 6766 é a lei que trazia, que não era muito observada, melhor dizendo, na questão dos loteamentos, uma vez que aqui no estado do Acre o que se tinha que as pessoas tinham um terreno grande, aí uma gleba ou coisa assim, e elas pegavam e colocavam lá aqueles taquinhos, né, aqueles pauzinhos, para calcular mais ou menos o tamanho do terreno, e vendiam esse terreno, né? Então não existia uma preparação, não existia uma observação ao que prescreve a Lei 6.766, de 60 e poucos, essa lei 62, eu acho, né? E aí, de repente, apareceu uma lei, a Lei 13.465, a Lei 13.465 é a lei que trouxe a necessidade da regularização fundiária, tanto urbana quanto rural, né? Então, começou a chamar atenção, o direito à laje e vários outros direitos aí, que são pertinentes à propriedade, né? E o que é a propriedade, na verdade? Então, a propriedade, ela não era garantida dessa forma que eu acabei de falar. Na verdade, a propriedade, ela só tem uma garantia, ou seja, ela tem uma eficácia erga omnes, né? O que é erga omnes? Erga omnes é quando existe uma necessidade da sociedade como um todo respeitar esse contrato, né? Assim como não acontece, por exemplo, no interpartes. Se eu compro um apartamento e faço aí um contrato de compra e venda com base no que prescreve o artigo 481 da Lei 10.406 de 2002, e esse contrato fica só entre nós dois, entre o comprador e o vendedor, então esse contrato ele tem eficácia erga omnes. Aliás, ele não tem eficácia erga omnes, ele só tem eficácia interpartes, ou seja, só entre as partes. Para o resto da sociedade não interessa, né? Então, vejam que nós temos aí um contrato interpartes, esse contrato não traz aquela eficácia erga omnes, como prevê o artigo 5º, inciso 22 da Constituição Federal. Então, para mim ter essa eficácia erga omnes, primeiro, esse contrato ele deverá ser devidamente registrado, né? Devidamente registrado, porque só é dono aquele que tem o registro. Então, quando nós nos dirigimos ao cartório, ou seja, às serventias de registro ou de prestação de serviço notarial ou de prestação de serviço de registro, que é um serviço privado, porém, se dá por delegação do poder público, então temos aí dois delegatários, né? O notário e o registrador, como prevê o artigo 236 da Constituição Federal. Artigo 236 da Constituição Federal vai trazer aí a necessidade do registro de imóveis, né? Então, o registro de imóveis para que eu seja, então, o dono, para que eu tenha
a propriedade, né? Então, o que é a propriedade? Diferentemente da posse, que tem aí dois elementos do domínio, ou seja, a posse dominial ela é metade da posse da propriedade, né? Da propriedade dominal. Então, a posse dominial só dá direito à pessoa de usar e gozar. Já a propriedade dominial, ela dá direito aos 4 elementos do domínio, conforme prevê o artigo 1228 da Lei 10.406 de 2002. O artigo 1228 da Lei 10.406 de 2002 nos traz aí os 4 elementos da propriedade dominial, ou seja, os elementos são a possibilidade de usar, gozar, dispor e reivindicar. Usar, gozar, dispor e reivindicar, como prevê o artigo 1228 da Lei 10.406 de 2002. Mas a partir de que momento eu terei a chamada propriedade dominial prevista no artigo 1228 da Lei 10.406 de 2002? A partir do momento do registro. O que é o registro? O registro é a transferência da propriedade sobre bens imóveis. Sobre bens imóveis, conforme prevê o artigo 1245 do Código Civil, artigo 1245 da Lei 10.406 de 2002, e esse registro de imóveis, ele dá-se-á pelo procedimento previsto no artigo 172 da Lei 6.015 de 73. Que lei é essa 6.015 de 73? É a Lei de Registros Públicos, né? Então, eu vou lá no cartório, né? E aí o tabelião, ou seja, o registrador ou o oficial de registro, ele fará o registro do meu imóvel, né? Nos termos do artigo 172 da Lei 6.015 de 73, ou seja, ele fará uma escritura, papel dele, competência dele, está previsto lá no artigo 7º da Lei 8.935 de 94, anotem essa lei, 8.935 de 94, é a lei de funcionamento dos cartórios, ou seja, é a lei de funcionamento das serventias, seja a serventia notarial, que presta um serviço de notas, ou seja a serventia registral, que presta o serviço de registro, né? Registro de nascimento, registro de óbito, registro de imóveis, etc. Então, para que eu tenha a garantia da propriedade, o Estado tem que garantir a inviolabilidade desse direito à propriedade. Como é que o Estado, a partir de que momento o Estado deverá ser o garantidor dessa propriedade, ou seja, o garantidor dessa inviolabilidade ao direito à propriedade, como prevê o artigo 5º caput da Constituição Federal. O artigo 5º caput da Constituição Federal traz lá o papel do Estado. Qual é o papel do Estado? Exatamente esse, garantir a inviolabilidade aos direitos, a vida, a igualdade, a liberdade, a segurança e a propriedade, não é verdade? E o que é a propriedade? A propriedade é o direito que todos nós temos, logicamente, aí é que entra a questão, né? E que nós vamos discutir em relação à intervenção do Estado na propriedade privada, quando que o Estado pode intervir na propriedade privada, quais são as condições que permitem ao Estado que ele interfira na propriedade privada, né? Então, vejam que dentro desse papel do Estado, de garantidor da inviolabilidade aos direitos à vida, à igualdade, à liberdade, à segurança e à propriedade, todos eles estão previstos aonde? Na lei, né? Então, observando-se aí o princípio da legalidade, conforme prevê o artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal,
artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal,